Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Tempo para Descobrir Prioridades. O Senhor Deus havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito, havia sustentado o seu povo durante 40 anos no deserto. Desde que Deus os havia tirado do Egito, que Deus estava tentando ensinar ao povo as importantes lições de poderem entender quem eles eram e quem Deus era. Nós estudamos sobre isso ontem. Entretanto, parece que desde o primeiro sábado que eles foram chamados a guardar, depois que entraram na experiência do deserto, que o povo teve dificuldade de poder fazer exatamente isso. A primeira coisa que aconteceu, logo no primeiro sábado, o Pentateuco vai contar isso pra gente, um homem já estava colhendo lenha no sábado. E acabou tendo que ser julgado pela própria nação, e o Senhor Deus mencionou que ele não fazia parte do povo, porque ele não queria viver a realidade daquilo que Deus tinha para o povo. E esse homem acabou sendo apedrejado. E eu queria dizer para você que isso foi um caso único dentro do processo do relacionamento de Deus com a humanidade e com a nação de Israel. Mas no decorrer dos séculos, mesmo depois que Deus os colocou na terra de Canaã, depois que eles entraram, tomaram posse daquela terra, expulsaram de lá os moradores daquele lugar, porque Deus havia dado a eles a possibilidade de herdar aquela terra, durante os séculos que se seguiram, a grande dificuldade deles foi de serem fiéis a Deus, guardando seus mandamentos. Não apenas adorando outros deuses, mas também a própria questão da guarda do sábado. Era uma situação tão complicada. Durante os anos que se seguiram, até o período dos reis, foi muito difícil. O tempo todo, às vezes havia um momento em que eles estavam sendo fiéis a Deus, no outro momento eles já deixavam de ser fiéis a Deus, e o tempo em que eram infiéis era muito maior do que o tempo em que eram fiéis. Até chegar o momento em que Deus levou, por exemplo, o Reino do Sul para o cativeiro na Babilônia. Alguns anos antes já tinha espalhado Israel pelas nações que estavam à sua volta, nunca mais foram reunidos enquanto povo. E o fato é que agora, nesse tempo, logo depois do cativeiro da Babilônia, eles ainda estavam vivendo a mesma realidade. O livro de Neemias vai mostrar para a gente exatamente isso. Neemias, ele percebeu que mesmo depois que Deus os havia trazido de volta do cativeiro, no sábado o mercado estava funcionando, vinham os vendedores de peixe, de frutas para dentro da cidade, e Neemias teve que ser severo com o povo, mostrando que Deus os havia chamado para poderem ser fiéis a Deus, também na própria questão da guarda do seu dia especial do sábado. Não porque Deus tinha necessidade de que eles guardassem o sábado, mas porque Deus tinha um propósito para eles em relação ao próprio sábado. Era no sábado que eles iriam estreitar o relacionamento tanto com Deus quanto com o seu próximo. Alguns séculos antes, o profeta Isaías já havia falado a respeito disso e daquilo que era o sonho de Deus para o seu povo. Se você olha, por exemplo, um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, o Senhor Deus fez uma promessa tremenda. Ele disse: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado era, na verdade, um momento em que o Senhor Deus queria apenas que a humanidade, o seu povo, compreendesse quais eram as reais prioridades da vida. Sabe, eu tenho visto no decorrer desses quase 20 anos de ministério, algumas pessoas que passam a vida inteira, se dedicam ao trabalho e trabalham dia e noite sem parar, estão correndo atrás do vil metal, estão correndo atrás de uma casa melhor, de um carro melhor, de móveis melhores, de uma série de situações para poder melhorar a sua vida aqui nesse mundo, e no meio desse processo todo, quando chega lá no final da vida, descobrem que perderam tanto tempo. Perderam tempo. E olham para aquilo que acumularam, para a riqueza que acumularam e dizem: para que tudo isso aqui serve? Isso não serve para nada. Ainda tem um buraco no peito. Às vezes a família se perdeu no processo.
às vezes os amigos foram embora ou só procuram essas pessoas por causa do interesse. Eles veem a futilidade de viver a vida sem com o foco correto, que é o foco na pessoa de Deus. Quantas são as pessoas que passam a vida toda correndo atrás dos prazeres e vão até que chega um momento em que a própria saúde acaba e chega no fim da vida e dizem: eu corri atrás de prazeres, eu queria felicidade, mas encontrei foi um grande vazio. Como o próprio Salomão acabou descobrindo e escreveu em Eclesiastes, ele diz: tudo é uma grande vaidade, é um vazio de vazios. Quando você olha para a ideia de Deus no decorrer da Bíblia, ele vai trabalhar a ideia de que o sábado é um dia para você poder estreitar as suas prioridades. Qual tem que ser a grande prioridade da vida? É Deus. É por isso que a Bíblia diz que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E um segundo mandamento tão importante quanto o primeiro é amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, o sábado coloca a nossa prioridade no lugar certo. A nossa prioridade em Deus e no próximo, não em nós mesmos. Quando você entende isso, a promessa de Deus é de que, veja, se você der uma olhada no versículo 14, ele diz: então te deleitarás no Senhor, você vai ter alegria no Senhor. E mais do que isso, e ele promete: eu vou te fazer cavalgar sobre os altos da terra. Você não coloca a ideia de prosperidade como prioridade, mas há uma promessa de prosperidade aqui nesse texto também. Quando colocamos Deus no seu lugar certo, ou seja, como a prioridade da nossa vida, ele diz: então eu vou dar para você aquilo que não é prioritário. Eu vou dar para você também as bênçãos temporais. E ele vai dizer mais: e vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó. Ou seja, todas as bênçãos que eu prometi que daria ao meu povo, eu darei para você. Quando você olha para a Bíblia, você percebe, por exemplo, lembra do momento em que Deus chegou para Salomão, logo depois que ele assumiu o governo, e disse para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. E Salomão disse: eu quero sabedoria para poder governar o teu povo. É uma responsabilidade muito grande. O Senhor me chamou para ela, então me dê sabedoria, Senhor. Deus olhou para ele e falou assim: Salomão, que pedido bom que você fez. Como você não pediu riqueza, fama, glória, poder, mas pediu sabedoria, que era o que eu queria te dar. Você colocou as prioridades no lugar certo, então eu vou dar também aquilo que você não pediu. E Deus fez dele um homem muito rico, muito poderoso, cheio de fama, de poder, etc. e tal. A promessa do sábado é de que quando nós colocamos Deus no seu lugar certo, como Deus se torna a nossa prioridade, e paramos uma vez a cada 7 dias, 24 horas, para poder dedicar o nosso tempo para Deus e para o próximo, Deus diz: a tua prioridade está no lugar certo, então eu vou te abençoar com as outras bênçãos. Eu gostaria de orar a Deus pedindo ao Senhor para que nos ajude a colocar as nossas prioridades no lugar certo. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o teu sábado nos ajuda a reestruturar nossas prioridades. Num tempo como esse, Pai, em que a gente corre de um lado para o outro tentando ganhar o nosso pão de cada dia, ou que às vezes corremos atrás da felicidade e parece que não conseguimos encontrar, nos ajude a podermos te buscar no teu santo sábado, adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade, separar essas 24 horas sagradas para podermos entrar em comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. E ajuda-nos, Pai, a podermos experimentar também as bênçãos que vêm como consequência disso. Mas, acima de tudo, nos dê a capacidade de priorizar o Senhor como nosso Deus. Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?